boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita da cidade de Olambra. Hoje, como todos os domingos, às 20 horas, nós temos um momento muito especial. É quando abrimos os nossos lares e convidamos Jesus. É o nosso Evangelho no Lar. Os amigos vão chegando e nós vamos saudando todos os amigos. Os amigos dos dois planos da vida, os benfeitores espirituais que fazem parte da nossa casa espírita, equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, e nós vamos saudando esses amigos e essas amigas muito especiais. Boa noite, Mariana Fosati, Geraldo Rodrigues, boa noite, Regina Carozzi, José Roberto, Dona Adélia, essa família Araújo, que é sempre tão querida. E nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, vamos também saudando aqueles amigos que vão nos assistir depois através das nossas gravações, pelo nosso canal do YouTube, do Telegram, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Então, convidamos vocês, aqueles que ainda não providenciaram, providenciem o seu copinho, a sua garrafinha de água, que ao final será magnetizada. Quem desejar, pegue o seu Evangelho, para que possamos acompanhar juntos. Nós estamos utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso Evangelho no Lar. Não é verdade, Roberto? Na verdade, nós temos que ter bússolas, né, Leila? Somos nautas ainda muito incipientes. Eu acho que tinha que virar um pouquinho mais para cá. E aí nós precisamos, então, dessas referências. Né? E a referência é sempre Jesus, gente. Então, a gente busca em diferentes formulações, através de diferentes religiões, mas no fundo nós nos preenchemos quando aplicamos, não somente conhecemos, né? Apropriar-se do conhecimento é muito bom, mas a sequência é o exercício. É verdade. Boa noite, Sueli Reis, Maria Dolores, essa família Reis também é uma família tão especial que está sempre conosco, é uma alegria. Amigos, faltam apenas 2 minutinhos para iniciarmos o nosso Evangelho. Nós sempre gostamos de lembrar, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, ou para aqueles que vão nos assistir depois, a importância do Evangelho no lar. Para nós que já somos espíritas de longa data, nós temos essa compreensão. Mas para aqueles que estão chegando, às vezes, agora, ao Espiritismo, podem pensar, mas o Evangelho, para quê? É um ritual? Para que eu preciso fazer o Evangelho? O Evangelho não é uma obrigação, porque o Espiritismo não obriga a nada, mas é uma orientação, porque através do Evangelho no lar, nós criamos uma proteção para os nossos lares, o fortalecimento para as nossas vidas e também para aqueles que estão à nossa volta. E isso não sou eu que digo, o Espírito André Luiz coloca isso. Se nós moramos num prédio de apartamentos, todo aquele prédio é beneficiado. Moramos num condomínio de casa, todas as casas são beneficiadas. Se moramos numa rua, toda rua, todo bairro começa a receber. Imaginem, se todos fizessem o Evangelho no lar, o planeta seria bem diferente. Mas nós vamos fazendo esse trabalho de formiguinha. E isso que é importante, não desanimarmos, fazermos a nossa parte. Mas são exatamente 20 horas, então nós vamos iniciando o nosso Evangelho com a leitura de uma página. Vamos abrir aqui uma página do livro Fonte Viva, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 18, não somente. Essa passagem se encontra em Mateus,
capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem. Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Emmanuel dá o título, não somente. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia, que aprimora os músculos, mas também a educação, que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio, que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. E Emmanuel vai discorrendo várias situações. E mais adiante ele diz, disse o mestre, nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Amigos, a mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem número 18, não somente, nem só de pão viverá o homem. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor da vida, por estarmos reunidos em nome do Cristo Jesus. Jesus se reunia com seus amigos e orava e os ensinava esse momento da oração como sendo um momento sublime, de grande importância. E quando abrimos nossos lares para receber Jesus, nós só podemos agradecer, pedir, Senhor, toca os nossos corações, desperta, Senhor, o Teu Evangelho de amor nas nossas almas e ser conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Assim seja. Amigos queridos que estão aqui conosco, nós estamos ainda dando continuidade à introdução, o item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque o item 2 é um item bem extenso e nós estamos refletindo para compreendermos nessa introdução, nesse item 2, quando Allan Kardec nos mostra essa importância dessa obra monumental, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1 da introdução, ele fala sobre o objetivo da obra, e agora no item 2 ele fala sobre a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. E nós vamos dar continuidade, eu aqui com o meu Evangelho e o Roberto
a partir desse momento, para que nós possamos juntos compreender essa obra. Muito obrigado, Leila. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Então, nós encerramos nosso último encontro, domingo passado, com uma frase do capítulo referido, aliás, do item 2, né, Leila? Da introdução. E a frase que foi uma frase lapidar com que foi encerrado aquele parágrafo, diz assim: também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. É bom recordar que o conceito de verdade é muito vago. A verdade minha pode ser diferente da sua, a sua diferente da de outro e por aí vai. Porém, é esse conceito maior que Kardec traz como sendo a verdade, porque é luz, digamos, que verte do outro lado para cá, ou seja, do mundo espiritual para nós. Como já vimos em ocasiões passadas, e os espíritos têm uma capacidade muito maior, uma vez liberto do fardo, do peso que é o nosso corpo, e que o trava, de certa forma, uma vez liberto, então, dessa veste, e ele enxerga com muito mais amplidão. E daí, quando muitos, e aqueles, sobretudo, que estão comprometidos em revelar a verdade que o Cristo nos asseverou, está lá registrado em João: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, esta verdade é na forma de luz que, esclarecendo-nos, nos dá instrumentos para que nós erremos menos, já que erramos muito em outros tempos. Né? Então, iniciando o parágrafo consequente, né, aquele que vem após, ele diz assim, aliás, ele é que afirma: na posição em que nos encontramos, então ele estava recebendo, dirigindo-se a ele e mais alguém que estava junto dele. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações, presta atenção nisso que é muito importante, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios. Olha só, quanto detalhes em que nós vamos debulhar daqui a pouquinho. Disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Então vamos por parte. Então, Kardec fala, num primeiro momento, na posição em que eles se encontravam. E ele e aqueles que formavam o grupo, que o assessoravam, compilações, etc., para finalmente passar para o crivo dele. Então era um trabalho em conjunto. E a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios. Isso é muito importante. Todo centro espírita sério nunca foram. E, infelizmente, nunca serão, enquanto nós permanecermos nesse degrau evolutivo. Provas e expiações. E não vamos entrar no mérito de casas espirituais e tais que não são sérias, não é o propósito nosso. Mas só para observar o cuidado que Kardec teve. Quando ele escreveu desta forma, eu depois estive pensando de quantas casas espíritas deve ter se esquivado de apontar aquelas mensagens. Porque percebia-se ali que não eram realmente casas espíritas ou centros espíritas sérios. Ainda diz mais: disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Observemos que aqui ele não fala mais no país, nem no continente, mas é toda a casa planetária. E achamos-nos, conclui ele, em condições de observar sobre que princípio se estabelece esta concordância. Então, a partir desses cotejamentos, dessas compilações, ele visualizou ali um princípio, ou um conjunto de princípios, nos quais essa concordância se apoiava. Tudo bem até aí, Lê? Sim. E aí ele diz ainda: essa observação é que nos tem guiado até hoje
e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Aqui ele estabelece uma realidade, é um caso factual, né, atual para ele, e projeta isso para o futuro. E bota como uma condição, que é na forma imperativa, terá que explorar. Por quê? É uma obrigação moral. Uma vez que nós estamos com o Archote, temos o dever de fazer iluminar as consciências, né? Porque há muitos que se debatem nas trevas da ignorância, das futilidades, repetindo erros de outrora, erros muitas vezes graves. Então, nós teremos, diz ele, que explorar. E continua. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas, tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo para diante. Tudo bem, Leila? É isso? Sim, é interessante lembrarmos que a doutrina espírita, ela surgiu de uma forma oficial quando teve a publicação da primeira obra espírita, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, a partir desse momento, a gente considera como sendo a data que essa doutrina foi revelada para toda a humanidade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, muitos até confundem, acreditam que o Evangelho foi a segunda obra, mas não foi. A segunda obra foi o Livro dos Médiuns. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele foi publicado em abril também, no mês de abril de 1864, 7 anos após a primeira obra, que era o Livro dos Espíritos. E Kardec, em 1864, quando publica essa primeira, o Evangelho, inclusive o Evangelho, a primeira edição, ele tinha um nome até diferente, que era Imitação do Evangelho. Depois ele, por orientação de amigos, ele muda para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que eu quero colocar com isso? Ele diz aqui que nos guiará em novos tempos que o Espiritismo terá de explorar. A doutrina espírita, o Espiritismo, essa ciência, filosofia, essa religião, ela é relativamente nova, se nós formos pensar. Afinal, tem religiões que existem há mais de 2000 anos e o Espiritismo existe há um pouco mais de 150 anos. Então, nós espíritas ainda devemos explorar, pesquisar, buscar, analisar, estudar. Temos muito conteúdo dentro da obra da codificação que nós ainda não temos, como se diz, deitado os olhos ali, aprofundado nesse intuito dessa melhor compreensão. É o que eu gostaria de colocar aqui como uma reflexão para todos nós. Muito bem, ele estabeleceu aí um timeline, uma linha do tempo, né, que é necessário para que compreendamos, na essência, o que Kardec está colocando aqui, que já é, conforme a Leila lembrou, o terceiro livro da codificação. Mas aqui ele fala também de mensagens veladas, ou palavras veladas, ou seja, revestidas de um simbolismo, e que por muitos, ou para muitos, passaram despercebidas, até aqueles que as obtiveram. Ele está referindo-se aí aos médiuns. Então, os próprios médiuns, eles ainda tinham as interpretações individuais diferenciadas, mas o texto, e aí quando passa pelo crivo de Kardec, e ele faz o cotejamento com outras mensagens, ele faz esse apontamento aqui muito precioso. E ainda continua, referindo-se ainda aos médiuns. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las,
eu imagino aqui que vai além dos médios ditos espíritas, né? Porque médios, como lembramos frequentemente, eles sempre existiram em diferentes religiões, né? Com nomes diferentes. Profetas, ministros, sei lá, ou tantos outros, né? Mas, tomadas isoladamente, ou seja, de maneira isolada, elas, para nós, nenhum valor teriam. Então, todas essas informações é como as pontas de um colar de pérolas, né? Então, se você tem a sequência, tem todas as pérolas unidas, forma um conjunto harmônico. Isolado tem pouco significado. Assim também são as informações que lhe foram chegadas, que lhe passaram às mãos. Então, depois, tomadas isoladamente, elas para nós nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. A coincidência. Gravidade no sentido de grave, sério, de uma mensagem que tem que ser confiável, né? Confiável. Então, depois, chegando o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Sim, porque o trabalho de Kardec ele extrapola os limites da França de então, sabendo que França, naquela época, é onde de onde partiam os conhecimentos, os filósofos, o Renascimento, ele vibrava muito na França. Então vai muito além. E por que eu digo isso? Lembrará, diz ele, que haver obtido instruções no mesmo sentido. Então esse movimento, avança ele, em geral, esse movimento geral que observamos, estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Eu aqui vou fazer uma pausa para uma observação muito apropriada. Então Kardec estava com uma responsabilidade gigantesca. A responsabilidade lhe pesava nos ombros porque quase seria um novo divisor de águas para a humanidade. E o trabalho era muito volumoso e ele não teria muito tempo. Talvez ele até ignorasse a temporariedade daquela tarefa dele. Não imaginava quando viria o seu decesso, sua desencarnação. Porém, os espíritos já tinham esse planejamento. Então, esses guias espirituais a que ele se refere é que o auxiliavam a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Ou seja, o que seria conveniente reter para depois fazer essa publicidade a que aqui ele se refere. É interessante aqui também, quando ele coloca essas revelações feitas muitas vezes com palavras veladas, porque hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Porque os espíritos, eles deixam a nosso cargo a pesquisa, o estudo, a análise. Eles não nos entregam tudo como se fala de mão beijada. Não. Qual seria o nosso mérito se ele chegasse e nos colocasse tudo como se nós fôssemos criancinhas? Criança nós somos, crianças espirituais, mas naquele sentido que temos o livre-arbítrio, temos condições de buscar, porque senão não teríamos nenhum mérito, nenhum crédito. A mesma coisa se Deus já nos tivesse criados perfeitos. Qual seria o nosso mérito? Não fizemos nenhum esforço? Então, Kardec coloca que muitas daquelas mensagens vinham de formas veladas. E se a pessoa não tivesse aquele cuidado de parar para analisar, nem iria perceber nas entrelinhas o que eles queriam dizer. E ele, inclusive, coloca que ele tinha assistência também dos guias espirituais que nos auxilia. Então,
observamos, estudamos. Kardec coloca, observamos, estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais. E com isso vem o auxílio para ver o que é oportuno, como que nós devemos agir. Já é o momento adequado de trazer essas revelações, e nós depois constatamos mais adiante, através de Chico Xavier e André Luiz, principalmente, quantas revelações foram chegando e que agora a ciência, ao longo dos anos, está constatando que realmente é crível todas aquelas revelações que chegaram até nós através do Espírito André Luiz. Mas nós vamos parar hoje, ainda vamos continuar semana que vem no item 2. O Luiz Alberto Ferreira, boa noite, Luiz Alberto, seja bem-vindo. Ele colocou assim: sabemos que já existia a doutrina espírita. Ai, caramba, agora passou, eu comecei a ler e pulou, deixa eu ver. Sabemos que já existia a doutrina espírita muito antes, mas não totalmente disciplinada. A chegada do kardecismo, sim, foi colocada a disciplina real e os estudos avante, e hoje o quê? E caramba, e agora? O que eu faço aqui? Nesse? Será? E hoje estamos estudando muito para chegar ao denominador comum. É verdade, Luiz Alberto, na realidade, eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: não que a doutrina espírita ela foi organizada por Kardec com a orientação dos benfeitores, mas o espírito, essa mensagem do espírito sempre existiu. Só que nós não tínhamos essa compreensão da reencarnação, da vida após a morte. Inclusive, existem outras religiões que acreditam na reencarnação, mas de uma maneira diferente. Não da forma como o Espiritismo nos traz, nos esclarece. Mas quando Kardec se coloca na posição de um grande trabalhador do Cristo, ele traz todo esse conteúdo que já existia desde o início dos tempos de uma forma clara. Coisas que o próprio Jesus falava, às vezes de uma forma velada. Porque os homens daquele tempo ainda não tinham condições de compreender, os homens da época de Jesus. Quando eu digo homem, quero dizer a humanidade. Mas, através de Kardec, essa mensagem espiritual, ela foi sendo desvelada. O véu foi se levantando a pontinha do véu, mas ainda temos muito a estudar, como Kardec disse, a observar, a estudar para podermos compreender. Porque ele também nos coloca que o Espiritismo é a ciência do infinito. Então, não é numa única reencarnação que nós vamos compreender. Temos assim, estamos iniciando como espíritas esse aprendizado. Mas... Que bom, né, Lê? Que tudo bom. Dado a conta-gotas, né? Porque muita luz ofusca, né? Então aos pouquinhos vai sendo desvelado. É verdade, muita luz ofusca, né? Como se colocasse um farol em cima da gente, a gente confunde. Leva um choque, né? Tem que ser de pouquinho. A semana que vem nós continuamos ainda no item 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Marcou, Roberto, para saber onde que nós paramos? E nós agora convidamos todos vocês, nós vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração. Aqueles que ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, se desejar, providencie que ao final ela será magnetizada. Nós vamos receber o passe magnético espiritual que os benfeitores amigos vão nos aplicar agora onde nós nos encontramos, porque pessoas agora podem estar em seus lares, podem estar num leito de hospital, mas os emissários do Cristo estão a postos.
E nós aproveitamos, enquanto vocês de repente ainda vão providenciar a sua água, para lembrar, amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra da semana pelo Facebook e Instagram, às 20 horas. Terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho, também pelo Facebook e pelo Instagram, às 20 horas, de 20 às 20h30. E depois do estudo do Evangelho na terça-feira, não é ao vivo, é à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião que acolhe tanto os pedidos para os irmãos encarnados, como para os desencarnados. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, nós passaremos o número do nosso WhatsApp ao final. E aproveitamos para lembrar aqueles que porventura ainda não conhecem os nossos canais do YouTube, do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Amigos, vamos ser semeadores. Jesus conta conosco. A humanidade, considerando que somos ainda um planeta de provas e expiações, passa por muitas dores. E quando nós compartilhamos essas mensagens consoladoras, orientadoras, nós estamos contribuindo na obra do Cristo. Podemos evitar um ato impensado, uma tragédia, algo que a pessoa possa cometer e que depois não tem condições de consertar. Aquela mensagem, ela chega às vezes no momento preciso que aquela pessoa necessita de ouvir. Então não sejamos tímidos, nós espíritas, muitas das vezes nós somos muito tímidos, temos vergonha até de dizermos que somos espíritas. Não tenhamos vergonha. Jesus conta conosco, nós somos os trabalhadores da última hora. Mas aproveitando, mandando um abraço também para... Agora eu não estou conseguindo entender quem é. Eu sei que é de Itanhaém, São Paulo, litoral. Seja bem-vindo, mas o nome agora eu fiquei na dúvida, parece que ficou um pouco embolado aqui com o nome do Arnaldo. Boa noite, Arnaldo, diretamente de Boston. Boa noite. O Luiz Alberto, ele diz assim, que ele estuda desde 1988 e ainda não sei nada, realmente. E é verdade, Luiz Alberto, nós temos muito ainda a aprender. Mas como o Roberto colocou, ainda bem, né? Ainda bem. Mandando um abraço também muito carinhoso para a nossa querida Tassimara, que Jesus esteja sempre te abençoando. É o Luiz Alberto Ferreira, que é de Itanhaém, São Paulo. Que bom, Luiz Alberto. Amigo, já falei demais. Vamos agora fazer a nossa prece para aqueles que agora sentem uma necessidade maior de receber. Mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia e tendo essa certeza que todos somos amparados pelos emissários do bem. E para aqueles que sentem que têm condições de doar, sejamos agora doadores junto com Jesus. Vamos doar as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício de outros. Então vamos orar. Agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Agradecer, Senhor, a bênção da vida, a gratidão pelo lar, pela família, pela oportunidade de estarmos reencarnados nesse processo evolutivo. E para os irmãos desencarnados que nos acompanham, também agradecer
porque no mundo espiritual, onde a verdadeira vida, nós podemos continuar esse processo de aprendizado, de evolução, para quando retornarmos à carne, retornarmos com maiores possibilidades de sucesso. Senhor Jesus, emissários do bem, estamos nesse planeta, essa grande escola que é o planeta Terra. Compete a cada um de nós que aqui nos encontramos fazermos a nossa parte. Sejamos nós como formiguinhas nessa grande seara do Cristo, trabalhando com força, com coragem, com fé, sabendo que por menos que façamos, possamos auxiliar, podemos contribuir para tocar corações aflitos, angustiados, enfermos. Tenhamos fé, coragem, para irmos juntos nessa grande obra de transformação planetária, a caminho de um planeta de regeneração. E nessa noite, quando nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, nós oferecemos nossos melhores pensamentos e sentimentos, juntos com cada emissário que agora encontram-se conosco. Nós vamos envolvendo todo o nosso orbe, vasculhando cada milímetro do nosso globo, adentrando nos lares, pacificando, harmonizando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, nós vamos vibrando, nós vamos envolvendo com o nosso amor, nós vamos envolvendo com a nossa paz. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita proteção. Vamos envolvendo a cada nome que chegou à nossa casa espírita, irmãos encarnados e desencarnados, irmãos que padecem de conflitos, solidão, abandono, irmãos que agora encontram-se nos leitos dos hospitais, nas UTIs, e nós vamos vibrando e nós vamos confiando que o nosso amor transforma-se em centelhas de luz, em centelhas de cura, e que vão aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, juntos nós vamos levando a cura. Vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz. E junto com esses benfeitores amigos, oferecendo do nosso magnetismo, vamos magnetizando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Junto nós vamos magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando, e nós vamos confiando, e nós vamos entregando a cada benfeitor amigo a continuidade desse trabalho. E vamos agora, cada um de nós, de forma individual, dirigirmos os nossos pensamentos aos nossos lares, dirigirmos as nossas súplicas aos emissários que, em nome do Cristo, acorreram ao nosso chamado.
e confiando nos mensageiros amigos. Nós entregamos a cada benfeitor a continuidade desse trabalho e nos colocamos agora para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida. Sintamos o amor de Jesus se fazendo presente em nossas vidas. E nós vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos anjos guardiães, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza as nossas vidas, orienta-nos, Senhor, na nossa caminhada, dai-nos a tua paz. Abençoa a nossa semana e que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete espiritual. Se conosco, Senhor Jesus, agradecendo a cada emissário do bem, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo a Deus, nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. E que a doce paz de Jesus esteja presente no nosso lar e no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Agradecer ao Senhor da vida, aos amigos espirituais, a todos esses amigos queridos que estão conosco, amigos e amigas que há algum tempo não participavam conosco e essa noite estão aqui, a Cidália, que bom, Cidália, e todos esses amigos que fazem parte dessa grande família, que é a família do SEAC de Olambra. Muita gratidão. Amanhã temos o nosso encontro às 20 horas, a nossa palestra da semana, e que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Para aqueles que desejarem alguma orientação ou encaminhar algum nome para a nossa reunião de tratamento, que é a reunião de vibração, terça-feira, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é 19, DDD 19 e o celular 99 341 6316. 19 99 341 6316. Saúde e paz para todos.
E assim, fazendo minhas as palavras da Leila, fechamos hoje mais uma reunião sob os auspícios do Mestre Jesus. E que esse mesmo ardor, essa mesma determinação que hoje nos fez encerrar, possa também estar presente na próxima semana. Para lá, então, sinalizando nosso próximo encontro. Até o domingo que vem, se Deus assim permitir. Muito obrigado.